Olha, cara, eu nem sei por onde que eu começo. De verdade, eu não faço a mínima ideia por onde começar. Eu até poderia tentar, sei lá, cara, pegar. Eu até tentei ali, cara, organizar minhas ideias pra pelo menos esboçar, ter alguma ideia, falar alguma coisa. Mas pelo visto, cara, vai ter que ser no improviso mesmo, né? Porque eu não faço a mínima ideia por onde começar, cara. Eu, honesta, depois que aconteceu ontem, não basta um estresse, né? Vem espigar pra atrapalhar. Depois que aconteceu ontem, lá na Neoquímica Arena, e cara, eu até pensei em fazer primeiramente o vídeo da final do Mundial entre PSG e Flamengo, que por sinal foi a primeira final que aconteceu antes dessa final da Copa do Brasil. Mas, cara, depois que aconteceu ontem, lá na Arena, eu tinha que falar dessa final aqui antes, cara. Eu tinha que primeiramente começar por essa final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Porque, cara, o que aconteceu ontem foi inacreditável, cara. Inacreditável um negócio desse. É revoltante. Chega a ser revoltante. Cara, eu poderia começar ali fazendo minha saudação, minha introdução, tudo certo. Mas, cara, o que eu vou falar, velho? O que eu vou falar? Vou fazer o seguinte, cara. Eu vou. Não, vou. Cara, eu tô perdido. Eu tô perdido. Tão perdido quanto o time ontem, quanto o senhor Dorival Júnior, que eu vou falar, né? Cara, vou falar então, vai. A sensação que claramente deu pra ver depois desse jogo de ida ontem era a seguinte, velho. De um lado, nós tínhamos um time que entrou pra jogar uma final de campeonato, que entrou pra jogar uma final de Copa do Brasil, um time que quis jogar bola, um time que foi pra cima, mesmo jogando fora de casa, um time que entrou pra jogar uma final de campeonato, uma final de Copa do Brasil, fora de casa. Do outro lado, um time que parecia que estava entrando, sei lá, um jogo qualquer de uma 23ª rodada do Brasileirão, um campeonato esse que eles largaram, né? Largaram só para focar na Copa do Brasil, não é mesmo? Ou, sei lá, cara, jogar um amistoso qualquer. Cara, na cabeça desses caras que entraram em campo ontem, esses caras estavam jogando, sei lá, um amistoso qualquer. Um amistoso qualquer, um jogo que não vale muita coisa. Pra que correr, pra que se esforçar? É só um amistoso, cara, só um amistoso. Não tem por que a gente correr, não tem por que a gente desgastar, não é mesmo? Cara, ou então, sei lá, cara. Eu até faço. Eu recentemente fiz algumas brincadeiras em relação a tipo, Corinthians vai lá, faz bom primeiro tempo, aí chega no intervalo, o Dorival Júnior resolve premiar os jogadores com uma panelona de feijoada, os jogadores voltam pro segundo tempo pesado, volta parecendo que come a panela inteira de feijoada. Aparentemente, o senhor Dorival Júnior, que eu vou falar, vamos com calma, vou tentar pelo menos ir com calma, né? Aparentemente, o senhor Dorival Júnior resolveu premiar o time do Corinthians com uma classificação para uma final de Copa do Brasil com 2 panelas de feijoada, uma para cada tempo, uma para o primeiro tempo, outra para o segundo, e o time voltou, parecendo que comeu as 2 panelas, uma no primeiro tempo, outra no segundo, uma panela de cada, 2 panelas de todo tamanho de feijoada. Cara, o Corinthians. Cara,
Vou falar um negócio aqui, velho. Eu vou falar uma única coisa aqui, cara. Se tinha um time que merecia vencer, ou melhor, se tinha um time que merecia ser declarado campeão da Copa do Brasil já no jogo de ida, esse time era o Vasco. O Vasco sim, entrou para esse jogo para jogar uma final de campeonato e, enfim, né? O Corinthians entrou para jogar um amistoso qualquer. Nada mais didático possível. Mais didático do que isso, impossível. Para resumir o que foi esse jogo de ontem na Neoquímica Arena. Estádio lotado, casa cheia, torcida apoiando o tempo todo, cantando do minuto 1 até o minuto 90, mais acréscimos. E o time simplesmente entra em campo parecendo que estava jogando um jogo qualquer de, sei lá, 12ª rodada do Brasileirão. Brasileirão, esse que eles largaram. Que eles lá, vamos largar o Campeonato Brasileiro, vamos focar na Copa do Brasil. Pra que botar nossas forças para jogar um campeonato de 38 rodadas, campeonato demorado, se temos uma Copa do Brasil, onde é mata-mata, são menos jogos, blá blá blá, mata-mata, tudo pode acontecer. Cara, se isso que aconteceu ontem se chama largar o campeonato de 38 rodadas para focar no torneio de mata-mata, cara, amanhã mesmo eu posso muito bem, sei lá, cara, vou pensar uma situação aqui, amanhã mesmo eu posso virar jogador desse time. Amanhã mesmo eu posso ir lá, fazer um teste, virar jogador do Corinthians. Cara, é bizarro o negócio. O Corinthians, mano, já vendo aqui o desempenho, hoje tá bagunçado mesmo, hoje vai ser na base do improviso e... Cara, hoje não tem como. Hoje não tem como. Eu não consigo organizar qualquer ideia. Hoje eu não consigo organizar qualquer ideia pra falar. Eu só vou chegar, pegar um tópico, falar e jogar pro ar, enfim. O Corinthians não jogou. Obviamente que eu tô querendo dizer que o time que entrou para jogar uma final de campeonato foi o Vasco, enquanto o time que entrou para jogar um amistoso qualquer foi o Corinthians. O Corinthians não jogou nada. O Corinthians, em casa, jogo em casa, casa cheia, torcida apoiando o tempo inteiro. O time não jogou absolutamente nada. Cara, vamos lá. Mano, vamos lá. Garro, mais uma vez jogando mal. Mais uma vez jogando mal. Cara, Yuri Alberto. Ai, Yuri Alberto. Eu tenho que falar Dorival ainda, velho. Ai, cara. Yuri Alberto, cara. Eu já falei aqui do Garro. O Garro tá mal, o Garro não tá bem, o Garro está irreconhecível. Irreconhecível. Esse Rodrigo Garro de 2025 e tá calor pra caramba, ainda por cima. O Rodrigo Garro tá irreconhecível. Mas o Yuri Alberto, essa temporada de 2025 do Yuri Alberto é outra temporada que, cara, o Yuri Alberto vem de 2024, foi artilheiro do Brasileirão, 30 gols no ano, artilheiro do futebol brasileiro. Esse ano 2025 do Yuri Alberto, principalmente nessa segunda metade, tá uma vergonha. Tá vergonhoso. Cara, o desempenho do time como um todo, cara. O desempenho do time como um todo nessa final foi uma vergonha. Uma vergonha. Eu até poderia chegar aqui e falar, o Vasco conseguiu um baita resultado, um empate fora de casa, ele só precisa de uma simples vitória no Maracanã para ser campeão. Cara, posso falar uma coisa aqui? Posso falar uma parada aqui? O Vasco saiu do prejuízo. O Vasco, cara, não foi o Corinthians que saiu no... Eu até falo, resultado péssimo. Obviamente esse resultado para o Corinthians é péssimo, é terrível. Jogo de ida em casa, o jogo da volta sendo fora. Meu irmão, primeiro jogo em casa você tem que meter 2, 3, 4, 5, fazer a maior vantagem possível. Fazer a maior vantagem possível para ir mais tranquilo. Tecnicamente, né? Mais tranquilo para o jogo da volta lá na casa deles. Ou no caso não seria a casa do Vasco, porque a casa do Vasco é São Januário, o jogo vai ser no Maracanã, enfim. Mas é a casa do Vasco, pronto. Para essa final, o mando de campo do jogo da volta vai ser do Vasco, lá no Maracanã. Inclusive já passaram a informação de que os ingressos foram esgotados, vai ser mais de 60 mil pessoas lá no Maracanã. Cara, era jogo pro Corinthians fazer 2, 3, 4, abrir a maior vantagem possível. Era jogo pro Corinthians ir pra cima
e fazer um resultado para não passar tanto perrengue lá no Maracanã. Cara, para falar a verdade aqui, o Corinthians até que saiu no benefício, até que saiu no lucro, porque se tinha alguém que merecia vencer esse jogo, que merecia sair em vantagem nesse primeiro jogo, era o Vasco. E eu vou além. O Vasco saiu no prejuízo e não ter vencido esse jogo. Não por demérito do Vasco, mas porque o Corinthians não foi um absoluto nada. O Corinthians ele não foi um absoluto nada nesse jogo. Se tinha alguém que merecia vencer esse jogo, e eu até fui além lá no começo, se tinha alguém que merecia ser declarado campeão já nesse jogo de ida, era o Vasco da Gama. Vergonhoso, cara. Vergonhoso. Eu não sei nem o que falar, cara. Não sei nem que organizar minhas ideias. Nem organizei minhas ideias pra falar a verdade. Já falei. Yuri Alberto, uma vergonha, cara. Cara, o Yuri Alberto passou uma vergonha tão grande, cara. Deu uma vergonha tão grande o Yuri Alberto, cara, que... Parece que o Yuri Alberto tá voltando a ser aquele Yuri Alberto do Antigo Testamento. Aquele Yuri Alberto de 2023, que mal conseguiu dominar uma bola, que... Era uma piada. Uma piada. Parece que aquele Yuri Alberto de 2023 tá voltando para 2025, não é mesmo, né? Uma coisa que ninguém tá falando, mas o Yuri Alberto... Assim como o Galo também não tá bem, o Galo tá mal, isso aí a gente já estamos vendo. Mas o Yuri Alberto também tá uma vergonha, cara. Principalmente essa segunda metade da temporada, tá uma vergonha. Uma vergonha total, tá ligado? Enfim, principalmente esse jogo da final, o Yuri Alberto passou vergonha em todo sentido. Eu ainda vou falar dos momentos aqui do jogo, vou falar das pardalzadas do nosso digníssimo Dorival Júnior, que... Vamos lá. Eu vou falar um negócio, eu até cheguei a falar no último vídeo, que inclusive, se por acaso você tá vendo esse vídeo aqui, se você vê do Instagram, eu peço perdão porque o cabeção aqui esqueceu que gravou um vídeo nessa semana falando das semifinais da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, Vasco e Fluminense. Esqueceu de divulgar, esqueceu de avisar no Instagram, peço perdão, tá? Peço mil perdões. Mas naquele vídeo, ali mesmo eu já falava que o trabalho do Dorival Júnior nesse ano 2025 é um trabalho que não convence, é um trabalho que muitas vezes capegou, é um trabalho que muitas vezes se arrastou, é um trabalho que não convence, é um trabalho que simplesmente não convence. Mas dessa vez, cara, depois do que aconteceu ontem, dessa vez eu tenho que ser além, cara. Dessa vez eu vou além. Independente do que aconteceu no domingo, independente se o Corinthians for ou não for campeão do domingo, vou falar um negócio aqui, cara. Mesmo se o Corinthians vencer o Vasco lá no Maracanã e for campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior tem que ser demitido do Corinthians. Eu, Breno Oliveira, sou a favor da demissão de Dorival Júnior, independente do que acontecer no domingo. Mas se for campeão, tem que ser mandado embora. Já deu, não dá mais para manter Dorival Júnior para 2026. Eu até cheguei a falar no vídeo passado que se o Dorival for mantido, ele não vai durar muito tempo. Agora ficou nítido, né? Agora ficou nítido o porquê o Dorival não vai ter vida longa se ele ficar para 2026, mesmo se ganhar, né? Conhecendo, e pelo que estou vendo aí do senhor Osmar Stabile, do senhor Fabio Soldado, com certeza se o Corinthians for campeão, se ganhar do Vasco no Maracanã, a menos que o Stabile realmente quisesse demitir ele já desde antes, o Dorival vai ser mantido, tá? Dorival, se o Corinthians ganhar lá no Maracanã, o Dorival vai ser mantido. Vai ser mantido. Mas, cara, Dorival Júnior tem que ser mandado embora. Independente do que está acontecendo. Se o Corinthians perder, então, nossa, tem que ser mandado embora. É papo do... Se o Corinthians perder, é papo do senhor Osmar Stabile, dos senhores, né, Osmar Stabile e Fabio Soldado, descer lá da tribuna do Maracanã, irem até o vestiário, chegar no Dorival e falar: Dorival, você tá fora. Rua. Fora daqui. Nunca mais apareça no Parque São Jorge. Mas mesmo se ganhar, eu sou a favor da demissão de Dorival Júnior. Não dá mais para manter o Dorival em 2026. Mas se ganhar, Dorival tem que ser demitido. Para mim, é fora Dorival. Fora Dorival, independente do que acontecer no domingo.
com o Corinthians campeão ou não, Dorival Júnior tem que ser demitido do Corinthians. Não dá mais. Não dá mais pro Dorival. Ah, mas como é que vai demitir o técnico depois de ganhar uma Copa do Brasil? Da mesma forma que demitiram o Ramon pouco tempo depois de ganhar o Paulista. De tirar a Corinthians da fila no Paulista. Simples assim, tá? Simples assim. Dorival Júnior, vergonhoso também, cara. O que o Dorival... Eu não falo dos momentos aí do jogo, das pardalzadas que ele fez ontem. Cara, o time todo do Corinthians foi uma vergonha. Os jogadores passaram... Os jogadores, como todo, foram uma vergonha. Mas o Dorival Júnior também, pela madrugada, cara. Dorival Júnior mais perdido que barata tonta. Literalmente, cara, esse jogo, ele basicamente personifica o trabalho do Dorival. É um Dorival Júnior perdido. Um Dorival Júnior que não sabe o que fazer. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Enfim, né? Já falei, pra mim é fora Dorival. Dorival é tchau. Independente do que acontecer no domingo, com o Corinthians campeão ou não, Dorival é tchau, é rua. Rua pro Dorival, tá? Pra não ser aquele engenheiro já pra falar, ó, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, bora manter o Dorival, o voto de confiança do Dorival. Voto de confiança é o caramba. Peço perdão aí, tá? Voto de confiança é o caramba. Pra mim é fora Dorival e acabou. Pera aí, galera, já volto. Tive que pausar o vídeo ali rapidão. Mas é isso, cara. É isso que eu tenho pra... Bora pra escalação então, né? Vamos então pra escalação aí do nosso digníssimo Dorival Júnior. Eu ainda quero dar uma... Eu não ia fazer isso não, mas eu vou dar uma passada aqui nos números do jogo depois. Corinthians foi capitão com Hugo Souza no gol. A defesa, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu. A mesma defesa da semifinal contra o Cruzeiro. Aí no meio campo, o quarteto, ele escala o Ranieri, o Martínez, o Bidon e o Garro. Garro voltando ao meio campo. No ataque, Memphis e o Roberto. Time escalado aí pelo professor Pardal, Dorival Júnior. Escalação, cara, não tem muito o que fazer. A única contestação é: por que o Roberto continua no time? E por que o Guinegão foi sacado? Mesmo depois dele se destacar. E o Roberto, jogando nada, continua no time. Fica o questionamento, né? Mas a escalação em si, não tem muito o que dizer. É por aí mesmo e... Enfim, cara. Não vou falar o quê, cara? Vou falar o quê? Já falei que o time não jogou nada. Já falei que pra mim é fora do Dorival. Independente do que aconteceu no domingo. Resultado péssimo, terrível. Terrível resultado. Terrível esse resultado. Agora vai ter que correr atrás lá no Maracanã. É claro que ele tem uns 90 minutos. É final de campeonato. Tudo pode acontecer. Mas, cara, eu já falei, cara. Já falei lá atrás, mas torna a repetir outra vez. Se tinha um time que merecia 9 horas vencer esse jogo como ser declarado campeão. Cara, se o Vasco fosse declarado campeão já nesse jogo de ida, seria justo. Mas como ainda temos o jogo da volta, aí temos que esperar pra ver. E eu espero muito que para esse jogo da volta, eu espero muito que a postura mude completamente. Porque é aquela coisa, cara. Se o Vasco, nesse jogo de ida, fora de casa, já fez o que fez, jogando melhor, muitas vezes enquadrando o time no Corinthians e dando a vida dentro de campo, os caras... Mano, qual a chance desse time do Vasco não dar a vida, não dar tudo de si em campo lá no Maracanã? Com a torcida a seu favor, aliás, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, pelo que já vi ali, ingressos esgotados, casa do Maracanã vai estar cheio. Obviamente com a maior parte da torcida sendo do Vasco. Enfim, né, eu espero que essa postura ridícula, vergonhosa desse jogo de ida não se repita no jogo da volta. Porque se vocês entrarem da mesma forma que entraram nesse jogo de ida, o Vasco é campeão. Parabéns, Vasco, campeão na Copa do Brasil de 2025. Só isso que eu digo, tá? Só isso que eu digo. Desempenho, já falei. Bora pro jogo então, né? Bora. Eu não ia fazer isso não, mas vamos dar uma passada. Vamos fazer a nossa análise numérica desse jogo, né? Vamos lá.
Posse de bola. O Corinthians teve mais posse, por incrível que pareça, em relação ao Vasco. 59% pro Corinthians contra 41% do Vasco. Só que essa posse de bola aqui, ela... Cara, algumas vezes acontece quando o time tem mais posse, quando é pro time que de fato joga melhor. Mas nesse caso aqui, cara, é até estranho porque o Vasco é treinado pelo Diniz. É estranho você ver o time treinado pelo Fernando Diniz ter menos posse que o time treinado pelo Dorival, né? Mas essa posse de bola, nesse caso aqui, ela foi completamente enganosa. Por quê? O Corinthians, muitas vezes, quando ele tinha posse, ou ele tocava... Era sempre a mesma coisa. Toca pro lado, toca pra trás. 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 Cara, tinha vezes que... uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Já que eu parei aqui pra analisar os números. O Corinthians simplesmente resolveu fazer promover um evento. O Corinthians ele simplesmente resolveu prometer um evento. Olha só que coisa, né? Prometer, ó. Promover. As ideias. Promover um evento. Olha só. Já que estão dizendo por aí que isso aqui é uma final, e não amistoso qualquer de fim de temporada, jogo qualquer de fim de temporada, vamos promover um evento aqui? Vamos fazer um evento aqui, vamos, né? Qual vai ser o nosso evento? Qual foi o evento, no caso, para esse time, nesse jogo? Um festival de passe errado. O time errou tanto. Cara, o Corinthians ele errou tanto passe, velho. O Corinthians ele errou tanto passe. Mas tanto passe, tanto passe, que até passe para trás. Até passe para trás. Esse time estava errando. Um fundamento básico. Um fundamento básico do futebol, que é o passe pro lado, passe para trás. Até isso esse time estava errando. Meu Deus do céu, cara. Como que esse time chegou na final, velho? Como que esse time chegou na final? Na moral, cara. Na moral, velho. Finalização então, né? Finalizações 12-8 pro Vasco. Vasco finalizou 12 vezes contra 8 do Corinthians. Chutes na direção do gol. Acho que 2 vezes na direção do gol contra nenhuma do Vasco. Ok, mas teve os gols impedidos. Gol impedido do Ryan, gol impedido do Memphis, que o Yuri Alberto atrapalhou, né? Escanteio 5-2 pro Vasco. O Vasco tem mais escanteio que o time do Corinthians. Enfim, cara, é isso, cara. Não tem muito o que dizer. Bora pro jogo então, né? Bora passar um pouquinho de estresse, né? Falando então os homens aí da partida. 12 minutos de jogo, sabe? A primeira finalização aí do Corinthians, onde o Vasco é a saída de bola. O Memphis, a bola caiu no Memphis, Yuri Alberto, Bidon chutou de primeira, a bola foi pra fora. Aos 25 minutos, acontece aí o gol anulado do Corinthians, o gol que seria do Memphis, porque o Memphis estava impedindo no desvio do Yuri Alberto, né? 41 minutos, Rané tentou chute de longe, a bola foi pra fora. Aos 45, o Memphis faz o giro, vai finalizar aí travado. Na sequência, pera aí, galera. Tive que pausar o vídeo ali de novo, cara. 48 minutos, Rané toma cartão amarelo, primeiro amarelo do Corinthians no jogo. E aos 49, fim de primeiro tempo, então, Corinthians 0, Vasco 0. Vem então o segundo tempo, onde com 3 minutos de segundo tempo, bola no lado esquerdo. Yuri Alberto tenta de primeira, vai mascado, Léo Jardim pega. Aos 6 minutos, 6 minutos, cara. Aqui é a primeira parda. Cara, a escalação, eu nem considero uma pardalzada, uma escalação até ok. Mas as substituições do Dorival Júnior. 6 minutos do segundo tempo. Cara, o Dorival Júnior. Vamos lá, vai. 6 minutos no segundo tempo. Dorival Júnior faz 2 mexidas. Saíram o Brando Bidon e o Martinez. As entradas de Carrilho e Maicon. Cara, o Dorival, não é mais fácil você ter mexido no intervalo, cara? Aqui já é a primeira pardalzada.
Aqui já é a primeira pardalzada. Na verdade é a segunda, né? Porque a escalação até foi ok, mas o esquema de jogo, foi um esquema de jogo totalmente pífio, falho, ruim. Cara, chegou a sangrar os meus olhos. Mas a substituição do Dorival Júnior, as substituições no caso, né? Meu divino amado, o cara mexeu. Cara, o Dorival Júnior, ele tinha o intervalo para mexer no time e tinha que mexer. Deveria ter mexido no intervalo. Depois do primeiro tempo já patético do time do Corinthians. O que o Dorival faz? Ele volta pro segundo tempo. Esse pardal, ele volta pro segundo tempo com o mesmo time. Só para depois, com 6 minutos. Vou ter que repetir aqui. 6 minutos do segundo tempo. Vou mexer no time. Porque não funcionou. Eu podia ter mexido no intervalo. Não quis mexer no intervalo, mas já vou mexer agora com 6 minutos do segundo tempo. Vamos continuar, vai. Que ainda tem mais pardalzada pra falar ainda, né? 7 minutos, Galo tenta o chute travado. Aos 22, Dorival mexe mais uma vez. Saíram o Garro, que não jogou bem, e o Ranieri. E o Ranieri que também errou passe. Nossa, cara, tem uma bola que o Ranieri, no primeiro tempo, eu esqueci de registrar, inclusive. Ranieri errou um passe na lateral, cara. Um passe simples, na lateral do campo. Ele errou. Saíram o Garro e o Ranieri, entraram o Vitinho e o André. 26 minutos, como as cadenaram, Gustavo Henrique cabeceia pra fora. 35 minutos. Cara, inacreditável um negócio desse, velho. Cara, na moral, mano, eu ainda vou colinhar com esse time, velho. Uma jogada de pé em pé, aí do time do Corinthians, o Bidu recebe, impedido, tá? Até que depois o Badrinho marca impedimento. O Matheus Bidu cruza a bola no meio. E o Roberto tinha o gol escancarado. Só pra ele mandar a bola pro gol. Não valeria do mesmo jeito. O gol seria anulado, seria marcado impedimento, ok? Mas o Roberto, ele tinha o gol aberto. Escancarado. Só pra ele. Ele simplesmente me erra uma finalização de um jeito simplesmente inacreditável. O Yuri Alberto, ele inteiro, ele conseguiu chutar mascado igual a minha cara. Errou o gol feito. A sorte dele é que o Matheus Bidu estava impedido, até que poderia ter impedimento depois. Mas, pelo amor de Roberto, meu Deus, cara, que vergonha, cara. Cara, que vergonha alheia, velho. E detalhe que o Yura já dando pequenas... continuar então, vai. Vamos continuar aqui. Aos 38 minutos, o Dorival Júnior mexe pela última vez no Corinthians. Saiu o Memphis, sim. O Memphis estava até melhorando ali razoavelmente no jogo. Ele tirou o Memphis para colocar o Dieguinho. Duas coisas. Primeiro, essa foi a última substituição do Dorival Júnior no time do Corinthians. Duas coisas. Primeira coisa, ele tirou o Memphis quando o Memphis estava tendo uma melhora até razoável no jogo. Ele colocou o Diego, na verdade são 3, né? Ele colocou o Dieguinho, faltando quase 5 minutos para acabar o jogo. 7 minutos para ser mais exato, para acabar o jogo. Eu vou botar o Dieguinho. Agora eu vou lembrar que o Dieguinho existe. E a terceira e última coisa, talvez a mais grave de todas. A maior das pardalzadas do Dorival Júnior. Das inúmeras pardalzadas que ele cometeu nesse jogo. Ele tirou o Garro. Que tudo bem, jogou mal, ok, mas ele tirou o Garro. Ele tirou o Memphis. Quem mais que ele tirou? Ele tirou o Bidon.
mas não tirou o Yuri Alberto. Ele deixou o Guinegão mofando no banco de reservas e deixou o Yuri Alberto os 90 minutos. Yuri Alberto passando vergonha. Passando vergonha em campo. E tirou... Vou repetir aqui de novo, cara. Ele tirou o Garro aqui. Repetindo mais uma vez. Não jogou bem, jogou mal. Tudo bem, mas enfim. Ele tirou o Garro. Ele tirou o Memphis. Ele tirou o Bidon. E deixou o Yuri Alberto os 90 minutos. Ai, cara. Já, calma, Breno. Ó. Respira. Respira, senão você vai acabar falando demais, né? Apesar que eu já devo ter me exaltando um pouco, mas calma. Respira. 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 48 minutos, olha só, né? Jogada do Dieguinho, aí no lado do campo. O Vitinho aí escondiu de fora da área. Léo Jardim defendeu numa boa. Voltar o Dieguinho, faltando 5 minutos para acabar o jogo. E aos 49, fim de jogo. Corinthians 0, Vasco 0. O Corinthians não consegue vencer o Vasco no jogo de ida na Neoquímica Arena. Falar o quê, cara? Falar o quê? Agora correr atrás. Agora tem que correr atrás lá no Maracanã. Mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Ingressos esgotados, enfim. Agora correr atrás. Correr atrás. E torcer. Torcer para que o Corinthians... Já falei, cara. Independente do que aconteceu no domingo. É papo de mandar o Dorival embora. Já falei. É fora do Dorival. Eu sei que você já falou isso várias vezes, mas não custa nada repetir. Independente do que aconteceu no domingo, é fora do Dorival. Fora do Dorival Júnior. Independente. Mas se for campeão, fora do Dorival. Tchau, Dorival. Tchau, falou. Adiós, au revoir. Enfim, cara. Vergonhoso. Vergonhoso que aconteceu ontem na Neoquímica Arena. E vou finalizando então o vídeo por aqui. Não vou dar notas, até porque não fiz qualquer avaliação. Até porque, cara, vamos combinar uma coisa aqui, né? Já que esse jogo foi tratado por parte dos jogadores, por parte do senhor Dorival Júnior, como um jogo qualquer do Campeonato Brasileiro, que eles largaram, né? Um amistoso qualquer. Não tem por que avaliar, né? É um jogo que não vale muita coisa. Não é uma final de Copa do Brasil em casa. É um jogo qualquer de Campeonato Brasileiro que nós largamos. É um jogo amistoso qualquer. Não tem por que a gente se esforçar. Não tem por que o Breno Oliveira avaliar qualquer desempenho. Não é mesmo? Enfim, né? Vou finalizando então por aqui. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Peço perdão se por acaso eu passei do ponto. E é nóis.